Passe bem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Nos versículos de 1 até o 18, João vai nos falar sobre o Verbo divino, o Verbo de Deus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Verbo que é a luz dos homens. Então Jesus sempre esteve junto de Deus. É isso que João vem nos falar no início do seu primeiro capítulo. Ele é o Verbo encarnado. E por isso João Batista vai nos dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. João traz o verbo bem amplo para nós nesse início do seu primeiro capítulo. E por que eu venho falar sobre o verbo e Jesus? Jesus é esse verbo. E lá quando João Batista está batizando, ele vai falar que Jesus já existia antes dele. Mas bem, voltando lá no verbo, que eu venho falar do evangelista João, que nos deixou bem amplo essa questão. Ele também nos dirá: tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Isso podemos ver lá em Gênesis, na criação do mundo, toda essa parte do verbo, da luz, da vida, durante toda essa criação, então, toda essa obra de Deus. E depois João ainda vai nos reafirmar sobre essa luz, quando ele diz assim: o verbo é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. E aqui na comunidade católica Fonte de Água Viva, nós aprendemos a observar esse verbo na palavra de Deus e também nas nossas vidas. Porque o Evangelho que foi escrito lá atrás é atual para nós hoje. E é preciso lembrar que a palavra tem poder em nossas vidas. Essa palavra escrita por os evangelistas, pelos profetas, lá no passado, é atual hoje. Então, qual verbo estou usando hoje e como eu estou proclamando? Será que usamos esse verbo na nossa vida de uma forma positiva ou de uma forma negativa? E como assim de uma forma positiva ou negativa? Nós todos temos os nossos momentos de fraqueza. E geralmente é quando usamos de forma negativa. Como eu não consigo, eu não dou conta, eu não aguento. Percebe que são verbos só que usados negativamente. Percebe que assim estamos proclamando a nossa fraqueza e a nossa incapacidade. E devemos sempre nos policiar e lembrar que a palavra tem poder. E foi através da palavra, através do verbo, que Deus formou e deu vida a toda a sua criação. Que possamos então buscar
em Jesus, o Verbo que se fez carne, a força, a confiança e a fé. E sempre podemos rezar a Jesus, dizendo para Ele: Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Paz e bem.